Sabe quando tudo parece que tá dando errado e você começa a escutar das pessoas próximas a você que, Deus está trabalhando. E você não consegue entender como que Deus pode estar trabalhando numa situação de dificuldade, numa dívida que eu tenho. Ele não abre as portas de emprego para mim, ou então no meu casamento que tá indo por água abaixo. Como que Deus pode trabalhar nesse sentido? E o agir de Deus é silencioso. E isso a gente pode perceber lá em 1 Reis, no capítulo 6, versículo 7. Na construção do templo, só foram usados blocos lavrados nas pedreiras, e não se ouviu no templo nenhum barulho de martelo, nem de talhadeira, nem de qualquer outra ferramenta de ferro durante a sua construção. Esse templo se trata do Templo de Salomão, aquele templo que foi tão imponente, tão glorioso na época, né? Então, a construção dele se deu numa pedreira afastada. Então, para quem estava vendo do lado de fora, não tinha nada acontecendo. Não se ouvia barulho, né? Não tinha nada palpável que mostrasse que de fato estava acontecendo algo naquele lugar. Porque eram feitos longe, longe dos olhos. Quando ninguém entende, quando ninguém sabe. Ninguém sabia o que estava acontecendo ali. As pessoas passavam, olhavam, via que tinha algo acontecendo, porque tinha alguma movimentação, mas não se ouvia barulho. Não dava para dizer que de fato tinha algo sendo construído ali. E esse é o agir invisível de Deus. Quando Deus está construindo algo, nem sempre vai fazer barulho, né? O que traz a revelação do que Deus fez é depois, quando tudo acontece. Então, ainda que você não esteja entendendo nada nesse momento, Deus te colocou numa sala de espera, você não sabe, porque do lado de fora você não está enxergando. Não tem nada acontecendo aos olhos visíveis, né? Mas dentro de você, Deus está trabalhando, Deus está renovando o seu caráter, está transformando você de dentro para fora. Aí a gente pode perceber também quantas vezes, né, nós temos picos de emoções durante o processo. Então, uma hora você tá cheio de fé, outra hora você tá irado com Deus, uma hora você quer jogar tudo pro alto, outra hora você tá ali acreditando que algo vai acontecer. E muitas vezes não vai acontecer naquele tempo. E é quando você se frustra com Deus. E nesse momento, Deus começa a te revelar onde que tá o seu coração. Ele começa a te mostrar a prova da tua fé. Porque quando a gente diz, né, eu sou cristão, eu creio em Deus, mas você crê no Deus quando nada acontece? Você crê em Deus quando ele está em silêncio? Ou você só crê em Deus quando ele faz algo para você? E quando você tem essa mentalidade, você é um cristão imaturo. Te falta crescer. Você está sendo um bebê na fé. E quando Deus te coloca nesse lugar, ele está te chamando para águas mais profundas. Ele está te chamando para uma intimidade tão grande porque ele quer gerar algo grande em você. Ele tem o prazer de que você seja um filho maduro, que você possa ter autoridade nos lugares que ele te colocar. Mas para ele te dar autoridade, é só quando ele coloca o teu caráter à prova. Muitas vezes você vai precisar servir ao Senhor quando ninguém está vendo, no silêncio, né? Quando você precisa ali abrir mão de muitas coisas, renunciar, ou quando você tem pouco e com esse pouco que você tem, que você está vivendo, você ainda precisa ajudar outros. Quando você está ferido, ferida, e você ainda assim precisa aconselhar outras pessoas, você precisa curar as feridas de outras pessoas. É nesse lugar que Deus começa a forjar você e treinar o teu caráter, te levar para um nível mais profundo, um lugar diferente. Então, sempre quando Deus te coloca nesse lugar de silêncio, nesse lugar onde nada acontece e você só precisa esperar e confiar no tempo de Deus, é porque Ele está falando, eu tenho um propósito maior do que seus olhos podem ver. Né? Quando a palavra diz que o Senhor vai abrir riachos no ermo, né? É um caminho no deserto. O caminho no deserto é justamente, né, aquele lugar de escassez, aquele lugar onde você só pode confiar em Deus. No deserto não tem água, no deserto não tem alimento, no deserto não tem coisas para você apreciar, os seus olhos estão vendo só coisas secas. Né? Então, é nesse lugar que Deus coloca um caminho. É nesse lugar que Ele coloca um riacho para você beber da água, a água do Espírito. Quando tudo está seco, você não tem para onde correr. Então, sempre quando Deus quer te levar para um novo nível, Ele te coloca nesse lugar de deserto, onde a construção está sendo feita em silêncio. E é muito importante que você mantenha o silêncio dessa construção. Porque todas as vezes que Deus te dá um maná, você quer sair por aí espalhando o maná, falando aquilo que Deus está fazendo ou que Ele te prometeu. É o tempo de silêncio. É o tempo onde fica só você e o Espírito Santo para Ele te dar
direções, porque pode acontecer de você contar pra alguém uma direção que Deus te deu e essa pessoa te frustrar. E é muito engraçado porque nós somos rápidos em ouvir o que uma outra pessoa que nem tem a intimidade com Deus que você está tendo falar do que escutar a voz de Deus. Né? Escutar a voz de Deus, nós temos mais resistência, a gente tem que ficar pedindo sinais, comprovações, mas a pessoa fala uma coisa já serve para te estremecer. Então, onde que está teu alicerce? Teu temor está nos homens ou está em Deus? Outra coisa também, então é um tempo ali de silêncio, onde você só escuta a voz e você crê naquele que te prometeu, naquele que falou, naquele que está te dando uma direção. Então é muito importante que você entenda o que Deus está fazendo nesse tempo, está trabalhando dentro de você, colocando em ordem suas emoções, te dando maturidade, né? Porque muitas vezes a gente quer as promessas antes do tempo e Deus não vai dar nada que você não saiba conduzir. É sempre o exemplo que a gente utiliza do pai que tem condições de dar um carro pro filho, mas o filho ainda não tem 18 anos, ele ainda não está habilitado a dirigir aquele carro, né? Então, tem o tempo certo para Deus dar. E o filho precisa estar habilitado. O que você está fazendo hoje para se habilitar, para cooperar com Deus nesse lugar que Ele está te levando, nesse lugar que você está? Né? E quanto mais dor a gente sente, mais resistência a gente tem de se entregar para aquilo que Deus está querendo ensinar pra gente. E quanto mais resistência, mais difícil é pra gente amadurecer. E mais tempo a gente fica no deserto. O desejo de Deus é que a gente tenha uma metanoia, uma mentalidade transformada, renovada, para que a gente saia do deserto com um diploma de que você cumpriu todas as aulas e que você passou em cada matéria. Então, fique atento àquilo que Deus está fazendo. Se Ele estiver limpando algo de você, pedindo para que você ajuste algumas coisas na sua vida, alinhe algumas coisas que estavam erradas. Tem muitas coisas que, por exemplo, você está chorando hoje que você perdeu, mas foram coisas conquistadas sem a bênção do Senhor. E foi preciso tirar aquela raiz ruim da sua vida para que você pudesse prosperar da forma correta. Né? Onde que está seu coração? Eu tô passando por uma escassez, eu preciso de dinheiro, tá? Mas quando você ganhar esse dinheiro, você tem projeto? Onde que vai ser investido? Você vai ajudar alguém que precisa? Quais são as causas que Deus está colocando no teu coração que hoje você pode ajudar mesmo sem dinheiro? Com uma oração, sendo intercessora dessa causa? O que você tem feito com o pouco que Deus tem te entregado? Se você não está sendo fiel agora, não adianta dizer que quando eu tiver eu vou ser fiel. Não vai. Nós somos suscetíveis a cair. Temos facilidade em se corromper. Então, quando Deus está falando, seja fiel no pouco que eu estou te dando, ainda que você não tenha recursos financeiros, ainda que você esteja passando por um momento em que você foi rejeitada, que você foi ferido ou ferida por alguém, o que você pode fazer, né, para mudar essa realidade? Vamos dizer que você foi ferido ou ferida por uma liderança. Ore pela liderança. Pense em como você faria diferente. E faça com as pessoas que hoje você lidera. Eu não sou líder de nada. Você é líder do seu lar. Você reflete Cristo. Você governa sobre você. Né? Governa então sobre você. Você não está dando conta nem de se organizar, seja na alimentação, seja no dia a dia. Você não está dando conta de governar sobre o seu tempo de rede social, de celular, de internet. Então você não está dando conta de governar a si mesmo. Você quer governar algo, quer governar alguém. Está achando que no muito vai ser fiel. Se no pouco, no treino, você não está conseguindo cumprir o que Deus te chamou para cumprir. Então abra seus olhos para isso, comece a amadurecer. Porque Deus só está esperando que você se submeta aos processos de fato, que você entre de cabeça, para Ele te tirar mais rápido desse lugar. Né? Ninguém que entrou no deserto, nos processos, foi em vão. Deus não tem prazer no teu sofrimento. Ele tem prazer em que você seja um filho maduro, um filho completo, um filho cheio do Espírito Santo, que vai mudar a realidade, que onde chegar as coisas vão se modificar. Ele espera isso de você. Então, se Deus está esperando isso de você, esse é o tempo em que você começa a construir junto com Deus, em silêncio, entendendo o tempo que você está, a fase que você está. Né? Não é para você ficar se distraindo, não é para você querer diversão agora, se o tempo não é de diversão. Eu não lembro em qual das cartas de Paulo que ele fala que Deus fala que o meu povo não consegue discernir os tempos e as estações. Né? Quando é tempo de prantear, é tempo de prantear. Quando é tempo de se alegrar, é tempo de se alegrar. Mas as pessoas estão fazendo ao contrário. No tempo de se alegrar, elas estão chorando. E no tempo de prantear, elas estão comendo e bebendo e dando-se em casamento como se nada estivesse acontecendo. Então, se é o seu tempo de prantear, o choro, ele vem para curar, lavar a alma, renovar. Porque é quando o teu coração está quebrantado e sensível, é que o Espírito começa a falar aquilo que ele quer falar.
Então você tá ali se fazendo de vítima e o Espírito Santo tá falando assim, mas você errou nisso, precisa ser corrigido. E ele não vem para trazer culpa, ele vem para trazer correção. E se o pai ainda está te corrigindo é porque ele te ama. Qual que é o pai que não corrige o seu filho? Então esteja atento às direções, àquilo que Deus tem falado com você. E comece a mudar o teu cativeiro, comece a se posicionar da forma correta. Governe onde você está. José governou na prisão. Ele não estava em um lugar favorável, mas ele colocou ordem onde havia desordem, ainda que ele não visse uma situação favorável. José governou a sua própria carne quando ele esteve no palácio com a mulher de Potifar. Ele governou, ele falou, aqui não, eu decido por fazer diferente. Mesmo que aquilo tenha levado ele para a prisão, mesmo que aquilo não tenha tido um resultado que aparentemente ele esperava, mas ainda assim ele escolheu governar. E no tempo certo, porque ele governou na prisão, porque ele governou a sua própria carne, no tempo certo, o Senhor exaltou ele para governar uma nação. Davi estava ali por trás de malhadas, cuidando das poucas ovelhas de seu pai. E naquele lugar onde ele precisava cuidar, defender aquelas ovelhas de leão, de ursos, foi naquele lugar que ele foi treinado para futuramente ele governar um povo, ele pastorear um povo, defender dos inimigos. Ele foi um grande guerreiro porque no silêncio ele estava defendendo as poucas ovelhas do pai. Então não despreze aquilo que Deus te entregou hoje para fazer agora. Se é orar por uma amiga, ore imediatamente. Por um amigo, ore imediatamente. Não espere, vou orar por você. Não, ore agora. Tá precisando do quê? Na sua casa, seja um exemplo de cristão, de cristã. Comece a alinhar as pessoas. Não é você que precisa se alinhar com os costumes do mundo. É o mundo que precisa temer aquilo que você carrega e precisa se render à sua postura. Então, comece a mudar as realidades de onde você chega. Né? Não seja um cristão, uma cristã chata, mas seja um cristão e uma cristã que tem valores, que ocupa o lugar junto com o Senhor. Né? Então, não despreze, aprenda a governar, aprenda que o lugar que você está hoje, por mais difícil que seja, por mais cenário contrário que tenha, Deus está agindo no silêncio. No silêncio, você é como as pedras, sendo lapidadas longe da construção, em silêncio, porque quando é reintegrada na construção, naquilo que vai ser visível, naquilo que vai ser glorioso, é reintegrada em silêncio. E aí sim, você vai reluzir no lugar certo.